E pedrinha miudinha, miudinha de Aruanda, e lajido tão grande, vai laje grande de Aruanda, aí. Pedrinha miudinha, miudinha de Aruanda, e lajido e tão grande, e pai laje grande de Aruanda, e o meu reinado será menina, o meu reinado será menina. Sou caboclo laje grande, o rei da disciplina. Sou caboclo laje grande, o rei da disciplina. Aganju, você me leva pra minha terra onde eu nasci. Avanju, você me leva, ela lá e eu aqui. Chama Odete Francisca de Oliveira, filha de Odília Francisca de Oliveira. Minha mãe era, todo mundo tratava Nininha, mãe Nininha preta, né? Sou filha. E o centro aqui é de São Jerônimo, né? Que mãe não era Queto, era Angola. Ela era Angola, né? Essa casa aqui, quando nós chegamos para aqui, quando nós veio de Itagi, nós veio em 68. Lá, mas já trabalhava na roça, né? 68. Agora eu não sei quantos anos tem agora, né? Eu tenho uns 60 ou mais. E mãe deu pequena, com um mês de nascida, ela disse que eu já era de dentro da seita, né? Que eu tive muito doente, novinha, o pai de santo dela foi que me tratou. Ele é da Cachoeira de São Félix. Chamava Antônio Borocu. Vem ver a força de Deus que vem de lá. Em cada casa tem um santo padroeiro, e aqui nesse terreiro tem um caboclo leal. Oi, vem a ver Maria, vem ver a força de Deus que vem de lá. Em cada casa tem um santo padroeiro, e aqui nesse terreiro tem um caboclo leal. Meu nome é Antônio José dos Santos, né? Para dentro do Axé Montalegi, né? Foi feito realmente na casa de Painal, Tati Turonilejá, né? E hoje aqui, no meu terreiro aqui, o nome do meu terreiro, Tauamim Leuim da Matamba. Para cobrir aqui essa Estamos aqui em Angoleiro. Então, a minha história, minha filha, eu chegar até aqui, foi com muita luta e com muito sacrifício, né? Como falei para vocês, devo isso muito a Deus e realmente a meu pai Pena Dourada, né? Eu, para chegar até aqui, eu passei pelos problemas. Foi quando minha mãe me levou eu realmente em um terreiro de Umbanda. Primeiro fui iniciado em um terreiro de Umbanda. E lá, com a idade de 12 para 13 anos, realmente foi quando aconteceu a incorporação de seu Pena Dourada. Foi quando ele nasceu na minha vida, né? E de lá para cá veio a minha caminhada, né? Até então eu não aceitava. Minha mãe, sempre para onde ela ia, o pessoal sempre dizia, né? O caboclo boiadeiro que era do terreiro lá, de seu Antônio também, que foi meu primeiro pai de santo, sempre dizia que eu ia ter que abrir roças de santo, né? Que trabalhar para o santo, e eu era muito jovem, não queria essa responsabilidade para mim, né? Até que eu tive que ir para Vitória de Espírito Santo trabalhar lá. E lá trabalhando, fui tomar conta de um sítio, né? Onde eu trabalhei 4 anos e 10 meses, e um certo dia seu Pena Dourada incorporou dentro de casa. Ele incorporou
E quando eu acordei, eu estava no meio de uma mata. Deixaram o recado que ele deixou, que estava na hora de eu deixar tudo lá e voltar. Que cá estava meu caminho. Vim embora para Ubatã, porque eu sou filho de Ubatã, além de Ubatã em Barra do Rocha, sou filho daquela terra ali, né? Vim embora para Ubatã, e aí vim morar numa casa de aluguel, em Ubatã, e um certo dia ele também fez outra incorporação. E disse que estava na hora de eu procurar o meu canto que não era lá. Eu disse, meu Deus, mais uma vez, né? Mas eu vim pensando que dentro de Jequiel ia arrumar um trabalho e ia trabalhar. Entendeu? Sem ser para trabalhar para o santo, porque eu não tinha essa vontade, essa vocação de trabalhar para o santo, né? Simplesmente foi o santo que me buscou dentro disso aí. E aí eu vim. Fiquei na casa da minha amiga 3 meses. Depois de 3 meses, sem arrumar emprego, eu conversei com o meu menino, falei assim, Clóvis, nós vamos para dentro da nossa casa. Que lá o que a gente passar, só Deus e o orixá saberá. Né? Melhor do que a gente estar nas casas dos outros, né? Sem poder ajudar. Estou procurando emprego, não estou encontrando, o que é que eu vou fazer? Vim para dentro da casa. Com um certo dia, olhei para os 4 cantos da casa, não tinha nada para a gente se alimentar. E esse rapazinho que eu peguei para criar, Clóvis, que hoje é Lembalci, né, feito na casa do meu pai de santo também, Tata Combono, diz o Caboclo Sultão das Matas. Ele deitado dormindo, que só tinha tomado um copo de água, deitado. Eu sentei no fundo da minha casa, entendendo que era uma lagoa, e fiquei sentado ali no fundo da casa, né? E quando eu acordei, ele me tomou ali, naquele local, quando eu acordei, a única vela que tinha dentro de casa, que não tinha água nem luz na casa, ele já tinha acendido a vela e passou o recado pro menino. Fala com o seu Antônio que o Deus que está lá, está aqui. Entendeu? Então eu vim para ajudar ele. Só ele aceitar. Entendeu? Porque hoje vocês não têm o que comer, mas se ele permitir eu trabalhar na vida dele, não vou dar riqueza a ele. Mas de hoje em diante, não deixe ele passar mais um dia de fome, nem aqueles que acompanham ele. Entendendo? Só ele aceitar e fazer a função dele quando aparecer alguém na porta. Para mim, caboclo é tudo na vida. Que aqui tudo, as meninas, tudo. Tinha caboclo, minha mãe também tinha, né? As roças de caboclo. Tinha de orixá e tinha de caboclo. O que é caboclo? Para quem nasceu aqui nesse sertão e quem conhece sabe um pouco sobre a experiência dos candomblés do sertão, caboclo é essa divindade da terra. Ele é a divindade da terra não só porque é o senhor da terra, mas porque ele se apresenta na terra na ordem do cuidado, da força e da experiência. Então você tem cuidado, força e experiência na chegada de um caboclo, que quase sempre, nesta lógica, ele vem para a cura. Ele é a divindade de cura que estabelece relações diretas com as pessoas com as quais ele interage. Tanto aquilo que é conhecido como o médium, né, que recebe o caboclo, tanto aquele que busca o auxílio do caboclo para uma consulta, um cuidado, uma cura. Então, caboclo é a divindade de cura no terreiro. Então, toda vez que alguém fala assim que é uma divindade secundária, Pedra Preta é minha divindade de frente. Eu sou do Ogum, mas Pedra Preta, esse caboclo, resolve coisas que Ogum não resolve. Aqui nesta aldeia tem um caboclo que ele é leal e ele não mora longe, mora aqui dentro deste canzoar. Aqui nessa aldeia tem um caboclo que ele é leal, mas ele não mora longe, mora aqui dentro deste canzoar.
Oh, venha ver, Maria, vem ver a força de Deus que vem de lá. Em cada casa tem um santo padroeiro e aqui nesse terreiro tem um caboclo leal. Oh, venha ver, Maria, vem ver a força de Deus que vem de lá. Em cada casa tem um santo padroeiro e aqui nesse terreiro tem um caboclo leal. Minha filha, esses pais de santo, tudo eu quero bem, tudo eu vou por aqui, né? Tem vezes que tem samba fora, quando eu posso ir eu vou, quando eu não posso eu não vou. É assim. Meu nome é Lorilda Valasquez Gomes. O centro é o Gunjá. Toda a sua história no axé. Minha história começou assim, eu já pequena, eu já chamava as pessoas para falar as coisas, minha mãe não gostava, meu avô, ninguém da minha família gosta. Só eu mesmo que era ousada. Nunca tinha comido um caruru, nunca tinha ido de casa de ninguém. Quando foi um dia uma colega minha, que Deus a tem, me convidou para um caruru. E aí minha mãe não queria deixar, eu chorei, até ela deixou, eu fui. Quando chegou nessa casa que eu nunca fui, e essa senhora já até Deus levou, né? Eu recebi a Santa Bárbara na casa dela. Aí isso foi uma história, viu? Eu não sabia de nada. Aí minha mãe começou a me prender mais ainda. Quando tinha um samba fora do finado Juvina, essas coisas, eu ficava louca. Oh, deixa eu ir, que me convidar, deixa. Eu chorava. E quando eu vi o carro, as meninas do carro, eu endojava. Aí mãe não aguentava de assim, vai ligeiro, senão eu me arrependo. Aí eu ia. E aí a gente ia para essa roça e fazia o samba. Aí quando eu comecei a receber santo, essas coisas, meu marido ainda não gostava, falava. Tinha vezes quando eu pegava uma saia, guardava, né, debaixo daquele bichinho do sofá para no dia seguinte, quando me chamar eu ir, quando eu ia, botava aquela solução. Aí quando eu pegava a saia, eu chorava, que caía os pedaços, ó. Mas eu fazia outra e ia. Outra hora, quando eu chegava do samba, eu chegava ali de frente, eu ficava sentada, com medo, até ele sair para eu entrar. Era assim. Aí depois, eu trabalhava, eu sou funcionária do Estado, eu trabalhava no hospital. E comecei a trabalhar, foi um dia eu acordei na casa de uma pessoa que eu nunca fui. Maria José de Almeida, ela tá ali, ó. Aquela velhinha ali, ó. Aí quando eu acordei, um salãozão grande, eu falei, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí ela falou assim, ó, minha filha, seu santo quer feitura, ele quer trabalhar. E improvisei aqui, fui devagarzinho, um vinha me dava uma ajuda, outro vinha me dava outra, até cheguei aqui. E desde que eu tô aqui, nunca ninguém me proibiu nada. Quando eu vim morar nessa rua, só tinha a casa da Dona Anice ali e Dona Ritinha aqui. E aqui ninguém, ó, todo mundo, a pessoa é crente, mas me respeita. Porque eu sou assim, eu faço minhas coisas quando eu tenho que fazer. Segunda-feira eu tenho que dar o tabuleiro, eu dou. Não incomodo, dou até a hora que eu posso. Aí quando eu dou uma festa, eu demoro mais, né? E ninguém quer ir quando entra aqui, não quer sair mais. Os caboclos não querem ir embora. O que é que eu posso fazer? Andei pelo mundo inteiro pra nessa terra parar. Eu sou caboclo, mas quando eu venho da minha aldeia, eu trago arqueiro, eu trago flecha para brincar na terra alheia. Eu sou caboclo, mas quando eu venho da minha aldeia, eu trago arqueiro, eu trago flecha para brincar na terra alheia. Chetro caboclo, chetro na visala. Eu me chamo Erisvaldo Pereira dos Santos, sou nascido aqui em Jequié, tenho 61 anos.
Comecei no candomblé em 79, na casa de Zelito do Ogum, aqui no Barro Preto. Lá em Minas Gerais eu sou professor universitário, sou professor da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. Sou professor titular na educação, no mestrado e no doutorado. Bom, todo o Brasil tem uma relação muito grande com os caboclos, porque o caboclo é o dono da terra, né? Todos os outros são aqui estrangeiros. Por isso que eles são indígenas, são desta terra. E a relação de Jequié com o caboclo é essa relação de força e resistência. Por que força e resistência? Porque os caboclos, cujas experiência tem a ver com os indígenas, porque não são necessariamente... Os caboclos não são necessariamente os indígenas, né? É uma relação com os indígenas. Porque, na verdade, eles são uma espécie de xamãs, de pajés, de autoridade de cura. E Jequié é terra de caboclo. Aqui é terra dos caboclos Catopê, Caiapós, Cariris. Então, isso é terra de caboclo. Então, Jequié tem tudo a ver, né? Aqui no Ilê Axé Odene Leuá tem aproximadamente uns 7, 8 anos que eu nasci aqui. Meu nascimento se deu sob as mãos de Oxum, através da Ialorixá Solange, na qual eu devo isso a ela e a minha mãe Oxum. Mateus é do barracão para fora, da porta para fora. Da porta para dentro deixa de ser Mateus e passa a se chamar Taqualemim, que a minha digina é o nome que meu rei colocou em mim. Eu sou filho de Odé, sou filho de Oxóssi e Oxum. E fui suspenso como Ogã também. Então, tento de alguma forma, mesmo nas minhas ausências, tento de alguma forma contribuir aqui com o terreiro, seja através de laços culturais, seja através de força de braço, de cabeça. Mas, a partir do momento que você entra no terreiro, você se dá ao santo e se dá para as pessoas aqui. Mesmo com alguns contragostos, mas você está aqui pelo orixá. Esse que é o foco. Meu nome é Yuri, nasci e me criei aqui. Tenho 27 anos de santo, sou Ogã do Lugum Edé do Babalorixá Gilson, em memória, né? Fui confirmado por ele, por Joberval José dos Santos, Paival, de Salvador. Sou de Xangô e exerço um cargo aqui dentro dado por Oxum, que é Obal do Fim. Lá fora é Yuri, né? Aqui dentro é Obaderiá, Uruncoque Lugum Edé de Gilson. Me deu. Posso dizer que o caboclo, para mim, simboliza serenidade, simboliza cura, simboliza sabedoria, simboliza humildade. Então, quando a gente vê isso no caboclo e consegue buscar para dentro de si esses princípios, que eu considero isso um princípio, automaticamente eu me elevo como ser humano. Caboclo aqui na casa pra gente é o curandô, né? Como ele dizia que é de Gilda, mãe de Mateus, minha madrinha, que na aldeia dele ele era o grande pajé. Ele curava os povos dele, assim como eu já presenciei quando pequeno, chegar uma vizinha aqui do terreiro
com a neta, com uma dor no estômago que não passava mais e, de repente, Laje Grande está em terra. Ele pediu que ela colocasse a criança sobre o chão. Apenas com um pé, ele encostou no abdômen da criança e essa criança parou de chorar de tanta dor, né? Então, naquele momento ali, para quem acredita e acreditou, foi uma cura, né? Então, o caboclo aqui dentro do axé, ele é muito vivo, porque 80% de tudo o que é hoje foi através dele, de Laje Grande e Caboclo Eru, que é esse assentamento que está diante de nós, né? O que é caboclo? Minha filha, caboclo para mim, cada qual tem sua visão, né? Para mim, o caboclo, ele é paz, ele é amor, ele é equilíbrio, ele é saúde, ele é a cura, né? Ele é o caminho aberto. Para mim, seu Pernambuco Dourado, ele é tudo isso na minha vida. É um ser iluminado, né? Ele é a cura, porque o caboclo ele trabalha muito na parte da cura com a Eva, tem esses conhecimentos, né? Que às vezes até nós matérias não tem. Então, seu Pernambuco Dourado, ele é isso aí, este caboclo iluminado na minha vida, né? Que eu só tenho que agradecer a Deus e a Ele por estar na minha vida, trabalhando na minha vida. E daí eu tive que aceitar realmente. E hoje eu não tenho de que reclamar, aceitei de coração. Às vezes até me arrependo, às vezes que eu resisti, né? Que às vezes se tivesse aceitado mais antes, tinha sido até mais melhor. Maria Avani Oliveira Santos. Não era filha de Nininha, mas tinha consideração. Dentro, né? Fui criada aqui dentro do axé dela. E fazia parte de toda, ela tinha confiança, deixava fazer parte de todas as obrigações dela. Então, para mim, era uma pessoa, assim, muito boa. Minha família, todas, era filho de santo dela. Meu pai, minha mãe, meus tios, avô, todos. É porque vem outra nação, aí às vezes vê uma coisa mais diferente, tem curiosidade, não é verdade? Mas era uma pessoa espetacular, para mim era. E para a senhora, o que é caboclo? Caboclo, eu acredito muitos em caboclo. Acredito porque tem caboclos que trabalham e tem resultados. Tem pessoas que os caboclos passam, não trabalham, mas eles fazem aquelas curas com as ervas, né? Eles trabalham muito com ervas. Caboclo tem que ser cultuado nas matas, com muita fruta, né? Tem uns que se vestem todo de pena, tem uns que se vestem de... Eu frequentava uma casa que o babalorixá era caboclo, era de ser boiadeiro, mas assim, a gente cultuava muito os caboclos nas matas, porque lá é o que Bete falou, aqui não tem mata, mas lá tinha mata, então cultuava os caboclos nas matas. Nas matas. Fazia amalá, fazia jurema e levava para poder dar comida com as caças, com cadona, com tudo, galinha assada, e cultuava os caboclos lá. Então, é muito bonito, as passagens de caboclo, é muito bonito. Em primeiro lugar, né, a jurema, né? A senhora costuma fazer? Aqui a gente faz. Como é que faz? A gente faz no pote, né? É a casca da jurema, é o milho branco, é a gengibre, é a rapadura, né? E é o vinho branco. E o mel de abelha. Para fazer uma festa de caboclo, quais os passos que o senhor faz? Desde o início, do pensar, do jogar, dele falar, até o dia da festa? Para fazer uma festa de caboclo, primeiro a gente começa a pensar em preparar a jurema. Sem jurema, não tem festa de caboclo, né? Algumas pessoas preparam com 7 dias, eu gosto de preparar com 21 dias, de deixar já
o casco da jurema curtindo até uma semana antes, porque aí já começa. E aí saber que bicho o caboclo vai comer. Meu caboclo sempre come bicho de pena, não come bicho de 4 pés, né? A jurema é uma planta que a gente pega no mato, jurema. Porque tem a jurema branca e tem a jurema preta. Então a gente pega a branca. Aí a gente cozinha, coa, bota raspadura, não bota nem bebida. Você sabe o povo como é hoje, né? Pensa que é bebida, o caboclo ali tá bebendo. Não. A gente bota raspadura, bota mel, um pote. Aí na hora que os caboclos chegam, cada um tem sua cunha e toma a jurema. Gilson, ele fazia a festa de seu laje à noite, mas o dia ele ia para debaixo de um pé de jurema que tinha ali. Tocava o dia todo debaixo do pé de jurema, com frutas, com jurema. Então nem todas as pessoas que têm axé aqui cultua, né, Beth? Os caboclos como devido. E aqui não tem espaço, não. Porque também não tem espaço. Não. Às vezes, nós de axé somos muito criticados. As pessoas veem nós com outros olhos. É a realidade. Porque aqui em Jequié, as pessoas às vezes... Tudo eles ignoram. Eles ignoram muito, assim, essa coisa. Se você participa de um axé, ali eles acham que tem que ter a separação da igreja. Tem no vestir. Então são essas coisas. Se você sair arrumado, fantasiado como eu gosto. De branco. Uma obrigação, eu gosto de botar minhas guias, eu gosto de botar minha roupa de santo, gosto de usar meu branco e não tô nem aí. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu gosto disso. Então, mas que somos criticados, somos. Pode ter certeza. Eu percebo que, de certo modo, está havendo uma diminuição de determinados preconceitos às religiões de matriz africana. Ainda existe. Ainda existe a intolerância religiosa, ainda existe o desrespeito, ainda existe esse pensamento, essa associação de candomblé a algo demoníaco, que isso, a meu ver, pela vivência que eu tenho, isso é uma total ignorância. E eu não digo isso apenas por ser ogã, eu digo pela vivência, pelo conhecimento pequenininho que eu tenho. Então isso para mim é uma total ignorância. Uma coisa que a gente tem percebido aqui, essa quebra de barreiras, é que durante as festividades do caboclo que estamos falando, as pessoas deixam de lado esse pensamento. E os moradores aqui do bairro, eles vêm até nós, eles vêm às festas, eles participam, sabe? Existe uma beleza através dos caboclos, seja através das indumentárias deles, seja através dos cânticos, seja através das danças. E nesse momento a gente percebe que o tal do preconceito inexiste. Que é na hora que todo mundo se iguala. É quando as pessoas vêm, participam, interagem. E aí, nesse momento, a gente visualiza essa quebra de paradoxo, essa quebra de preconceito, sabe? Então, qualquer quebra de preconceito hoje em dia, para mim, agrega valores. Para mim é louvável. Então, acredito que Laje Grande ele consegue fazer isso. Além de outras coisas que ele faz. E eles, quando vêm aqui ao terreiro em festas de Laje Grande, eles vêm... Há anos atrás, ele fazia o candomblé nessa área aí embaixo, porque isso aqui não existia. E com o tempo, tudo foi se formando, né? Começou com Laje Grande, teve os primeiros barcos, os primeiros iaôs, e foram se formando um pedacinho de cada aqui dentro do terreiro, para ter isso tudo que hoje em dia temos e cuidamos, né? Porque nada aqui é nosso, são deles. A gente só faz organizar as coisas e fazemos o que eles pedem. Essas meninas aqui é como se fosse minha mãe. Tem dia, noite, agora não, que tá essa violência aí que é, mas a gente senta aí na porta,
É a noite toda, fica até 1h da manhã. Zoelando aí pra cabocla, é. E tocando com um prato de esmalte, um galfo, a noite toda. Tate mameta, olha eu aqui. Tate mameta, eu tornei, olha. Tate mameta, eu saí da minha aldeia. Tate mameta, eu vim te visitar. Tate mameta, olha eu aqui. Tate mameta, eu tornei, olha. Tate mameta, eu saí da minha aldeia. Tate mameta, eu vim te visitar. Tate mameta, olha eu achei. Tate mameta, eu tornei, olha. Tate mameta, eu saí da minha aldeia. Tate mameta, eu vim te visitar. Achei. Tate mameta, eu tornei, olha. Tate mameta, eu saí da minha aldeia. Tate mameta, eu vim te visitar. O boiadeiro do meu marido, ele subia aqui, agora não, que tem casa aqui. Ele subia, quando ele chegava, ele saía. Cadê o boiadeiro? Foi pra onde? Quando ele descia de lá de cima do cruzeiro, todo fechado de cansanção. Chegava aqui, brincava todo fechado no cansanção. Um dia, ele pegou, mandou. Eu pensei que o fogo era pra outra coisa, né? Quando tava cheio de brasa, aí mandou o menino, pegou, botou uma pá de brasa aí e pisou em cima. Eu digo, meu Deus, se eu soubesse, eu não tinha deixado. Mas brincou em cima, apagou o fogo. Os caboclos falam muito de mostrar quem eles é, minha filha. Porteiro, porteiro, porteiro da minha cancela, abre o caminho e fecha a cancela, do inimigo para não passar. Aí, porteiro, porteiro, porteiro da minha cancela, aí abre os caminhos e fecha a cancela, do inimigo para não passar. Você vê, eles cantam aqui. Nas pessoas que chegam aqui, o caboclo, eles cantam. Ainda diz que é imperador, né, minha filha? É, caboclo brasileiro imperador. Como é pra senhora saber que tem esse ancestral e vem pra cuidar da gente? Ele cuida dele? Ele vem pra cuidar da gente e a gente cuida dele, né? A gente não vai deixar um caboclo aí sozinho. A gente canta, eles brincam, ele salva na hora de ir embora, na hora que chega, ele abraça, tá vendo? Aí a gente ali tá cantando, quem tiver tá cantando, até a hora. Na hora que eles vão embora, tira a zoela deles e vai embora. Você vê que até os coros ele salva. Até agradece, até os tamborzeiros. Tem hora que eu fico, meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Salva os tamborzeiros. Brasileiro, 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 brasileiro e brasileiro imperador. Eu nasci, fui no Brasil, sou brasileiro, sim senhor. Minha mãe é brasileira, meu pai imperador. Minha mãe é brasileira, meu pai imperador. Eu sou brasileiro, brasileiro imperador. Eu sou brasileiro, brasileiro, sim senhor. Essa canção, a meu ver, ela nos remete para o processo histórico que a gente passa e vem passando. Os caboclos são remanescentes, são a essência dos povos originários. Os povos originários é o Brasil, nome dado pelos portugueses, mas aqui tinha outro nome. Então, eles são da terra. Eles são os verdadeiros donos de toda essa nação, de todo esse chão que a gente pisa. Eles que são os detentores dessa terra. Então, quando o caboclo zoela, enaltecendo essa nação, do país, do continente dele, é para mostrar que eu sou daqui. E você ou você é de fora. Quem é da terra são eles. Exato, né? Quando os portugueses chegaram aqui, os primeiros que encontraram aqui foram os índios, né? Os povos originários. Os caboclos. Isso aí. Então aqui, tudo aqui, independente de que é um prédio, uma casa,
pertence aos índios, aos caboclos, todo o nosso território. Eu queria entender como é a relação desse caboclo com essa identidade nacional, esse brasileiro. Ele é dono da terra, né? Brasileiro é uma forma de negociar, ou de negociar não, depois mais de transigir com o colonizador. Com todo esse debate sobre a decolonialidade, que eu não uso esse termo, eu uso a contracolonialidade, feito no Brasil hoje, talvez a experiência dos caboclos, esses que se incorporam, seja a experiência mais contracolonial que a gente tem. Mesmo com essa relação com a terra brasílica, com a brasilidade. E por que essa relação com a terra brasílica? Se a gente pensar do ponto de vista da incorporação, a relação do caboclo com a terra brasílica, quando chega no terreiro, é uma relação de negociação com os africanos. Porque, queira ou não, o caboclo, ele é essa divindade que se traduz na experiência com os africanos. Se traduz numa experiência de troca, de negociação e de presença, porque os donos da terra, os indígenas, conheciam os segredos das folhas da terra, e os africanos conheciam o segredo das folhas em África, né? E se a gente pensar que nessa relação que os dois, indígenas e africanos escravizados, tiveram dentro do quilombo, é uma relação de trocas intensas. E é por isso que o caboclo, ele estabelece uma relação com o Brasil, assume as cores da bandeira do Brasil como experiência de luta e de resistência. E se a gente pensa a partir das lutas de independência da Bahia, os indígenas participam das lutas de independência brigando por uma espécie de terra, que é essa terra brasílica, né? E brigam contra a coroa portuguesa, né? A independência do Brasil só se consolida na independência da Bahia, né? E o hino da Bahia tem aquela frase forte, né? Não vamos ser refém de nenhum tirano, né? E assim a relação do caboclo com essa experiência de brasilidade e de se afirmar como um imperador do Brasil. E no dia a dia, como é que o caboclo atua na vida das pessoas assim? Depende, né, minha filha? Depende que a pessoa tendo, né? Eles respondem em tudo falando, né? Em tudo falando. Né? Ajuda as pessoas a vencer, em trabalho, em tudo na vida. Nos caminhos, abrir os caminhos. Acabou. Para mim é assim, a mesma coisa que o orixá tem força, o caboclo também tem. Que a gente tem aqui aos caboclos, por ele ser ímpar, por ele ser único, é real. Então a gente só não faz se a gente não puder mesmo. Então o que o caboclo fala não é o sentido de ordem, não é essa coisa imperativa, não. É uma fala que eles têm e a nosso ouvidos se entende como um dever.
Porque o caboclo, como o Yuri falou, nos traz cura. Então, um ser de luz que sai de onde ninguém sabe e chega nessa nossa dimensão, nos cabe sim reverenciar, nos cabe sim ter respeito a ele, sabe? Então, essa relação que existe, apesar de a gente não incorporar o caboclo, se dá através do respeito. É muito respeito. Eu me considero, o Yuri, acredito que eu posso falar por ele também, o respeito que a gente tem ao caboclo Laje Grande. Isso é certo, como temos aos orixás. Então a nossa relação se dá através do respeito, se dá através da humildade, se dá através da sobriedade, se dá através de abaixar a cabeça para o orixá, se dá através de botar a cabeça no chão, o ori no chão para o orixá. Isso nunca representou nenhum tipo de humilhação para a gente. Isso simboliza respeito, simboliza integridade da relação humana e sagrado. Como a relação era do caboclo com esse corpo que incorporava? Como é? Firmeza. A pessoa que incorpora de verdade, firmeza, né? Firmeza de caboclo, né? A gente vê logo as aparências, né? Muita força, né? Então, existe caboclo de pena, caboclo de couro, e entre caboclo de pena e caboclo de couro, existe caboclo de folha, que é pedra preta. Caboclo de folha está na linha da cura. De folha justamente por conta do conhecimento que eles têm da folha e cura. Então, pedra preta é um caboclo de folha também chamado de um tipo de gentileiro. O meu, por exemplo, usa chapéu de couro. O povo sempre gosta de achar que ele é um boiadeiro. E aí, quando ele vem, ele sempre avisa que o lugar dele é entre a mata e o mercado. A mata e o mercado é o caminho dele. Então, que é justamente o mercado por conta das folhas que ele leva para a cura no mercado. Mas como o senhor vê esse futuro desse axé do caboclo e dessa continuidade? Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa de crença, né? E eu creio em Deus, como dizia minha mãe de santo, Lídia Queiroz dos Anjos, lá em Santa Amaro, da purificação. Meu filho, eu creio em Deus, eu fui batizada, crismada. Eu também. A nossa tradição religiosa, ela vai se renovar independente de ter ou não sucessor para as casas. Algumas casas vão resistir ao tempo, né? E nós temos em Salvador hoje algumas casas centenárias. Outras casas não vão resistir, mas a tradição vai se renovar. Eu não sou do tipo de dizer que a tradição está se perdendo, que não sei o quê. Esse tipo de argumento eu não uso, porque a tradição se renova tanto. E ela, porque também o sentido que eu tenho de tradição não é o sentido que muita gente tem, né? A tradição é sempre algo dinâmico e aberto, não é fechada, não é igual à presença de pessoas trans no candomblé, que a pessoa disse assim, não, porque a tradição nega isso. Eu não sei qual a tradição. A sua heteronormativa homofóbica, talvez. A minha tradição é uma tradição aberta e ela vai se renovar independente dos discursos ideológicos ou tradicionalistas seus que se prendem a um tipo de tempo histórico e que não acompanha as mudanças do tempo. E aí eu costumo dizer que a minha tradição, ela é aberta e ela vai se renovar. Pode não ser por mim, mas pode ser por outro. Eu espero Deus em Deus primeiramente, né? Os nossos inquícios, os nossos caboclos, os nossos catiços, né? Que daqui para frente a gente encontre um tempo bom, né? Um tempo de prosperidade, um tempo de paz, que é o que a gente está mais precisando, né? No mundo. A gente já fala do mundo, né? Que é muita violência. Então, quando eu estou nas minhas orações, pedindo a Deus e a meus encantados, a meus inquices, a meus catiços, eu peço muito isso a eles, que traga paz para dentro da nossa cidade. Porque senão fica difícil a situação, até de as pessoas se deslocar das suas casas para vir até o terreiro. Fica meio difícil isso. Né? Pessoas que têm vontade de vir, chega um momento de dizer, o pai Antônio, não posso ir. Tenho cisma de ir, tenho medo de ir. Né? Às vezes é obrigado a gente fazer nossas festividades aqui mais cedo, entendeu? Não pode prolongar mais tarde,
porque a gente temos que olhar o lado dos nossos filhos, dos nossos membros que visitam o terreiro, né? Dos nossos amigos. E é obrigado, às vezes, a acontecer desta forma, minha filha, por conta de tanta violência. Que ele gosta muito de cantar. A menina canta aqui. Aê, sultão, ó o tombo da Aruanda aí, ó o tombo da Aruanda aí, que bonita pisada do caboclo sultão. Aí só se vê nego cair. Aí é caboclo que não tem pra onde botar, viu? Pena dourada mora nas montanhas, onde vê o tambor zoar. Mora tão alto que eu subi num arvoredo, eu andei ligeiro pra chegar no canzoar. Pena dourada mora nas montanhas, aonde vê o tambor zoar. Mora tão alto que eu subi num arvoredo, eu andei ligeiro pra chegar no canzoar. Pena dourada mora nas montanhas, aonde ver o tambor zoar. Mora tão alto que eu subi num arvoredo, eu andei ligeiro pra chegar no canzoar. Pena dourada mora nas montanhas, aonde vê o tambor zoar. Mora tão alto que eu subi num arvoredo, eu andei ligeiro pra chegar no canzoar. Pena dourada mora nas montanhas, aonde ver o tambor zoar. Mora tão alto que eu subi num arvoredo, eu andei ligeiro pra chegar no canzoar. Pena dourada mora nas montanhas, aonde vê o tambor zoar. Mora tão alto que eu subi num arvoredo, eu andei ligeiro pra chegar no canzoar. Pena Dourada mora nas montanhas, onde ver o tambor zoar. Mora tão alto que eu subi num arvoredo, eu andei ligeiro pra chegar no canzoar. Adê, meus irmãos, adê, adeus que já vou me embora. E no balanço do mar eu vim, e no balanço do mar eu vou me embora. Adeus, meus filhos, adeus, adeus que eu já vou me embora. E no balanço do mar eu vim, e no balanço do mar eu vou embora. E adeus, meu filho, adeus, adeus que eu já vou embora. E no balanço do mar